Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Turistas são resgatados pelos bombeiros após fortes chuvas em Minas Gerais. Donald Trump confirma pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Um grave acidente foi registrado agora à noite em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. E com a volta do feriado, o congestionamento na rodovia Fernão Dias chegou a 10 quilômetros. A Caterina Schutt tem mais informações. Boa noite, Salsi. O acidente aconteceu pouco depois das 7 horas da noite. Um caminhão bateu contra outros 4 veículos na rodovia no sentido São Paulo. No engavetamento, 2 pessoas morreram. Uma vítima ficou gravemente ferida e outras 4 tiveram ferimentos leves. Agentes da Polícia Rodoviária Federal, socorristas da concessionária que administra a rodovia e 8 equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o atendimento das vítimas que foram encaminhadas ao pronto-socorro regional de Mairiporã. As faixas da rodovia já foram liberadas. E a forte chuva desta terça-feira em Minas Gerais deixou turistas ilhados na Serra do Cipó. A Eliane Moreira conta pra gente como essa história terminou. Eliane, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite. Esse grupo com 7 pessoas fazia uma trilha quando atravessou um riacho. Por causa da forte chuva, o nível da água subiu e essas pessoas não conseguiram voltar. Esse grupo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros, quase 2 horas depois e foi resgatado sem ferimentos. Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram necessários apenas 15 minutos para que as ruas da cidade ficassem completamente alagadas. A Defesa Civil colocou o estado em alerta de tempestade e ventania. A previsão, Salsi, é de que essa chuva fique aqui no estado de Minas Gerais até o fim de semana. Tá certo, obrigada, Eliane. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, anunciou que ocupou 2 fazendas na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Uma das propriedades fica no município de Maracás. A outra fica localizada entre as cidades de Planaltino e Irajuba. Segundo o movimento, 250 famílias ocuparam as fazendas. Ainda segundo o MST, a área pertence a uma empresa que faliu e abandonou as terras que seriam destinadas à monocultura de eucalipto. Um levantamento do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, apontou que durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva aconteceram 1.968 invasões de terra. No período da ex-presidente Dilma Rousseff, também do PT, foram 912 invasões, contra 111 no governo de Michel Temer. No atual governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL, foram apenas 62 invasões. A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu 8 pessoas que, segundo a polícia, iriam participar de um encontro neonazista. A reunião aconteceria em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. No local do encontro, agentes da Delegacia de Repressão ao Racismo e a Delitos de Intolerância apreenderam materiais sobre Adolf Hitler e de apologia ao nazismo. Os 8 detidos foram autuados em flagrante pelos crimes de associação criminosa e racismo. Depois de uma audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva dos envolvidos. No Rio de Janeiro, a vacinação contra a Covid em bebês e crianças de até 4 anos começa na quinta-feira. O Marcos Marinho adianta os detalhes aqui pra gente. Oi, Marcos, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você. Neste momento, aqui na capital fluminense, a campanha de vacinação é focada nos bebês e nas crianças de até 4 anos de idade, mas somente aquelas que têm algum tipo de comorbidade. Segundo a Prefeitura do Rio, esse grupo é considerado prioritário por causa do aumento do número de casos da doença nessa faixa etária. Para garantir a dose, é preciso comprovar a comorbidade, levando algum documento que pode ser uma receita ou um laudo médico, por exemplo. Ainda não há data prevista para o início da vacinação de crianças da mesma faixa etária, mas que não têm comorbidades. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Marcos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da lei que permitiu a contratação de crédito consignado por beneficiários de programas sociais. O Matheus Escavazini traz as informações direto de Brasília. Oi, Matheus.
Boa noite, Salsi. O ofício foi enviado ao ministro Cássio Nunes Marques, que é relator de uma ação que questiona a validade da lei. Aras afirmou que o empréstimo consignado é um risco aos beneficiários e pode comprometer o sustento dessas pessoas com o pagamento de juros. O Procurador-Geral da República defendeu que, diante de uma situação adversa entre consumidor e fornecedor de produto ou serviço, o poder público precisa agir e proteger a população mais vulnerável contra possíveis danos. O empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil começou a valer em setembro, com juros de 3,5% ao mês e até 24 meses para pagar. Salsi. Obrigada, Matheus. A seleção brasileira está em Turim, na Itália, na preparação para a Copa do Mundo, que começa no domingo. Nesta terça-feira, Neymar treinou com o grupo pela primeira vez. A correspondente Ana Paula Gomes acompanha a seleção na Europa. Pela primeira vez, o técnico Tite teve os 26 jogadores no gramado. Só o zagueiro Marquinhos chegou um pouquinho depois. Ele que teve um desconforto muscular, não jogou pelo Paris Saint-Germain no domingo. Hoje deu mais voltas no gramado, mas a equipe médica não vê aí motivo de preocupação. Foi também dia da primeira entrevista coletiva. O lateral direito Danilo falou com os jornalistas e falou desse bom momento que ele vive, ele que sofreu uma lesão em 2018 na Copa do Mundo e agora diz que está preparado e muito feliz. Esses últimos tempos, principalmente esse último ciclo, me presenteou com um momento muito interessante, assim, com muita responsabilidade aqui dentro, com muitos minutos, com jogos muito legais, assim. Nesta quarta-feira acontece o terceiro dos 5 treinos que a seleção faz aqui em Turim. A seleção viaja no sábado para o Catar e estreia dia 24 contra a Sérvia. De Turim, na Itália, Ana Paula Gomes. A Polônia confirmou que a explosão que matou 2 pessoas foi provocada por um míssil de fabricação russa. O governo polonês, no entanto, disse que não é possível saber se o lançamento partiu da Rússia. Moscou nega o ataque. Nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes ocidentais vão se reunir para tratar sobre o incidente. A Polônia faz parte da aliança militar que reúne outros 29 países. Pelas regras do bloco, qualquer ataque a um desses países deve ser defendido por todos. E o ex-presidente americano Donald Trump anunciou agora há pouco que vai concorrer à presidência em 2024. A formalização da pré-candidatura foi enviada à Comissão Eleitoral Federal. Durante discurso a apoiadores, Trump afirmou que deixou o governo em um momento em que o mundo estava em paz e os Estados Unidos prosperando. E disse que os 2 anos sob governo de Joe Biden foram um tempo de dor, ansiedade e desespero. Trump ainda citou o aumento de imigrantes ilegais no país e disse que a guerra na Ucrânia não teria acontecido se estivesse na presidência. Moradores de uma cidade chinesa se revoltaram por causa das restrições impostas contra a Covid-19. A polícia chegou a usar jatos d'água para conter a multidão. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, traz os detalhes. A revolta popular contra as medidas adotadas por ordem do governo foi registrada na cidade de Guangzhou na noite de segunda. Uma multidão derrubou grades e furou o bloqueio imposto para evitar a propagação do coronavírus. As imagens foram divulgadas em redes sociais. A equipe de choque da polícia foi acionada e houve confronto. A tensão continua. Muitos moradores dormem na rua porque foram impedidos pelas barreiras e não conseguiram voltar para casa. Entre os surtos de Covid mais recentes na China, o de Guangzhou é o maior. Pela primeira vez na pandemia, a cidade tem mais de 5.000 casos confirmados. De Tóquio, Silvia Kikuchi. 50 anos depois da última missão, a NASA vai tentar lançar durante a madrugada uma espaçonave até a Lua. O lançamento está previsto para acontecer às 3 da manhã desta quarta-feira, pelo horário de Brasília. A agência espacial tenta enviar pela 3ª vez um voo não tripulado ao satélite da Terra. As 2 últimas tentativas foram suspensas por causa de 2 furacões.
A missão faz parte de uma série de testes para retornar à Lua com tripulação em 2024. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.